Aula de Ciências hoje do 7º ano nós vamos falar sobre biodiversidade, extinção e preservação. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios do verso número 2 da questão 1 à questão 10. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila, página 3 e 4. Vamos lá, gente. Primeiro, antes da gente começar a falar de biodiversidade, a gente precisa entender o que significa essa palavra, esse termo ao pé da letra. Muitos já sabem, porque a gente já vem debatendo isso há muito tempo, mas vamos tentar relembrar. Bio significa vida e diversidade vai ser a quantidade de espécies diferentes dentro de determinado ecossistema ou dentro de uma comunidade, tá? E o que isso significa? Significa, então, que biodiversidade é a quantidade de vida diferente, tá, que eu vou ter em determinado ambiente. Quando eu digo quantidade de vida diferente, eu estou me referindo, obviamente, à quantidade de espécies distintas, tá? Só que tem um ponto aí. O termo biodiversidade, ele também pode ser empregado dentro de uma população. E como a gente sabe que uma população ela vai ser sempre constituída de indivíduos da mesma espécie, então essa biodiversidade ela já vai se referir não ao número de espécies diferentes, e sim à morfologia, a diferença entre os indivíduos que representam a mesma espécie, ok? Então a gente precisa estar sempre tentando interpretar sobre o que essa palavra, sobre o que esse termo biodiversidade está se referindo. Na imensa maioria dos casos, tá, gente? Esse termo é empregado em relação à quantidade de espécies diferentes, ou seja, ele é empregado em uma relação mais ampla do ecossistema. Então, por exemplo, se eu viro para vocês e digo que na Floresta da Tijuca nós temos uma biodiversidade vegetal muito grande. O que isso significa? Significa dizer que dentro daquele ecossistema, dentro da Floresta da Tijuca, eu vou ter várias espécies distintas, ok? Já quando eu quero me referir a uma biodiversidade dentro de uma mesma população, eu digo, por exemplo, que há uma população de macacos babuínos na África possui uma grande biodiversidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a morfologia deles, os hábitos são diferentes, possuem muitas morfologias diferentes, muitas diferenças físicas entre os indivíduos da mesma população, tá? Mas volto a dizer, biodiversidade é mais empregado em ampla escala, quando a gente diz de várias espécies diferentes, ok? Eu sei que isso dá uma confusão na nossa cabeça, mas é porque a gente precisa ter claramente resolvido essa questão de que população é sempre formada pela mesma espécie, para que a gente consiga compreender essas diferenças de interpretações sobre biodiversidade, tá bom? Isso tudo vocês têm na apostila com bastante clareza, tá? Então vamos lá. Qual é a importância da biodiversidade, já que a gente já sabe o seu significado? Quando eu tenho um ambiente que tem baixa biodiversidade, a tendência é que esse ambiente venha a sofrer consequências, né? Até mesmo de uma extinção de espécies, ou então impactos que vão levar a essa extinção, ou impactos que podem causar danos sérios a uma população de determinada espécie, é muito grande. Porque com essa baixa diversidade eu tenho uma série de recursos limitados. Por exemplo, se eu tenho uma comunidade constituída por baixa biodiversidade, obviamente eu vou ter uma produção de recursos, uma manutenção de recursos, uma renovação de recursos naturais muito inferior a um ecossistema, a um ambiente onde eu tenho uma alta biodiversidade, tá? E aí, gente, entra a questão genética
que envolve a biodiversidade. A gente sabe que o material genético, o DNA e o RNA, ele tem que passar para os seus descendentes, né, para que eles herdem as características, sejam elas vantajosas ou não, que logo serão selecionadas ou não pela seleção natural, que é o ambiente que vai selecionar, como nós vimos nas últimas aulas, tá? E aí, quando eu tenho uma baixa biodiversidade, logicamente eu vou ter uma menor manutenção deste material genético que seria bom para esta população. Por quê? Porque quanto menor a biodiversidade, quanto maior for os impactos que essa comunidade vai sofrer, mais baixa vai ser a biodiversidade, ou seja, mais difícil vai ser com que novas características vantajosas para essa população, para essas espécies, surgirem. Então, vamos parar para pensar. Se eu tenho um ecossistema onde eu tenho uma grande biodiversidade, tá? E aí, nessa grande biodiversidade, começam a surgir características que sejam vantajosas para aquele ambiente onde essa população vive. E aí, com essa grande biodiversidade, a chance de aparecer essas características é muito maior, porque eu tenho uma imensa diversidade. Tá? Se eu tenho uma grande diversidade, a chance de aparecer alguma característica, alguma adaptação, seja o que for, é muito maior do que numa população que tem uma baixa biodiversidade. Conseguem compreender? Isso é uma questão matemática. Quanto maior a diversidade, maiores são as chances de surgirem adaptações, mutações, enfim, características que tragam vantagens a esta população. Agora, se eu tenho uma biodiversidade baixa, as chances que isso ocorra se tornam muito inferiores, tá? E aí, falando sobre biodiversidade, a gente sempre vai entrar na questão da extinção e da preservação. O que vem a ser a extinção? A extinção é quando a gente perde por completo, né, determinada espécie, quando a gente não acha mais essa espécie na natureza. Professor, quer dizer então que se eu tenho essa espécie em cativeiro, ela não está considerada extinta? Vamos lá, tem uma questão muito importante. Se eu consigo encontrar determinada espécie na natureza, ela ainda tem alguma chance de se reproduzir naturalmente e conseguir deixar descendentes. Obviamente que vai ser muito difícil que essa espécie consiga ter um sucesso posterior. Ela muito certamente vai entrar em extinção, porque tem pouco número de indivíduos, é muito baixo. Aí entra na questão da baixa biodiversidade. Se eu tenho baixa biodiversidade dentro daquela espécie, aquela espécie está mais suscetível a ataque de pragas, a vírus, bactérias e entrar em extinção. Já se eu não tenho essa espécie na natureza mais e tenho ela em cativeiro, a gente precisa analisar o que a gente tem em cativeiro. Vamos dizer que eu tenho apenas um macho de determinada espécie no cativeiro. Eu consigo fazer com que essa espécie se reproduza? Não. Então eu preciso pelo menos de 2 sexos diferentes para que eles tentem uma reprodução. E a gente cai no mesmo problema de uma baixa biodiversidade, principalmente porque eles vão estar em cativeiro, não vão ter contato com o meio direto com que eles deveriam viver. Então, essa questão da extinção ela é bem complexa, porque a gente precisa analisar qual o grau, né, que essas espécies estão ameaçadas de extinção e principalmente se ela já pode ser considerada extinta. Porque muitas vezes, mesmo que eu ainda tenha exemplares de determinada espécie em cativeiro, eu já posso considerar essa espécie extinta sim, devido à sua baixa biodiversidade, que obviamente não vai deixar com que essa espécie tenha sucesso evolutivo dentro do ecossistema que ela deveria sobreviver, ok? E aí a gente fala de preservação, que é a questão crucial para se evitar que espécies cada vez mais entrem em extinção. A gente tem um número enorme de espécies que entram em extinção a todo ano no nosso planeta, no Brasil inclusive, e aí a gente
preservando o meio ambiente, o meio em que essas espécies vivem, a gente está automaticamente conseguindo evitar ou até mesmo retardar a extinção de determinadas espécies, seja ela vegetal, animal ou qualquer tipo de reino, ok? Então, gente, eu, como sempre, vou pedir para vocês que vocês realizem a leitura do tema na apostila, façam o resumo, porque a gente sabe, eu sempre bato com vocês que escrevendo a gente fixa melhor o tema, absorve melhor, tá bem? Então, até a próxima, muito obrigado.